Ei, você aí sentado no escuro com aquela curiosidade que coça a alma. Imagine uma época em que a ciência e a magia dançavam na mesma fogueira, onde um homem podia mapear as estrelas e, ao mesmo tempo, sussurrar com anjos. Estamos falando do século XVI, uma era de rainhas implacáveis, explorações que desafiavam o oceano e segredos que, se revelados, poderiam derrubar impérios ou erguer novos. No centro dessa teia de mistérios, há um homem, John Dee. Astrólogo da rainha Elizabeth I, matemático visionário, alquimista incansável, e para os céticos, um charlatão perigoso, para os crentes, um portal para o divino. Deixe-me te guiar por essa jornada sombria, hora a hora, ou melhor, minuto a minuto nessa hora inteira. Vamos desenterrar sua vida, seus feitos que moldaram o mundo que conhecemos, e aqueles segredos que, até 2025, estavam trancados em arquivos esquecidos ou reinterpretados por estudiosos modernos. Você vai se sentir como se estivesse na mesma sala que ele, com o cheiro de incenso e pergaminho no ar, enquanto vozes do além ecoam. Pronto para isso? Respire fundo, porque uma vez que entramos, não há volta fácil. Vamos começar do berço porque todo mago tem raízes que se entrelaçam com o destino. John Dee veio ao mundo em 13 de julho de 1527, em Tower Ward, Londres, uma cidade fervilhante de mercadores, intrigas palacianas e o cheiro constante de rio e fumaça. Seu pai, Rowland Dee, era um mercador galês de tecidos, servindo na corte de Henrique VIII, o que deu a John um vislumbre precoce do poder real. Mas imagine o pequeno John, com olhos curiosos, crescendo em uma casa onde livros eram tesouros raros. Aos 15 anos, ele já pisava nos salões da Universidade de Cambridge, no St. John's College, devorando latim, grego, lógica e aritmética. Não era só estudo, era uma obsessão. Ele dormia apenas 4 horas por noite, dedicando o resto ao conhecimento. Um hábito que o acompanharia pela vida, moldando-o em um polímata incansável. Você sente isso? Aquela fome insaciável por entender o universo, como se cada equação fosse um feitiço esperando ser lançado. Vamos nos aprofundar nessa juventude, porque é aqui que as sementes do oculto germinam no solo fértil da ciência. Em Cambridge, Dee não era só um aluno. Aos 20 anos, ele lecionava Euclides, o pai da geometria, e atraía multidões com suas demonstrações. Mas o mundo chamava, e em 1547, ele partiu para a Europa continental, Louvain na Bélgica, Paris na França, Bruxelas. Lá, ele se encontrou com gigantes, Gemma Frisius, o mestre dos instrumentos astronômicos, Gerardus Mercator, o cartógrafo que revolucionou os mapas com sua projeção cilíndrica. Dee absorvia tudo. Trigonometria para medir distâncias impossíveis, óptica para entender a luz como mensageira divina, e até mecânica para criar autômatos. Sim, ele construiu um besouro mecânico que voava, aterrorizando plateias que o acusavam de bruxaria. De volta à Inglaterra em 1551, Dee já era uma lenda em ascensão. Ele colecionava globos, astrolábios e quadrantes, ferramentas que pareciam portais para outros mundos. Mas o perigo espreitava. Em 1555, sob o reinado de Maria I, a Rainha Sangrenta, Dee foi preso por calcular horóscopos que previam a morte dela e de sua meia-irmã Elizabeth. Traição. Interrogado na prisão de Hampton Court, ele enfrentou torturas verbais, mas sua inteligência o salvou. Libertado, ele ganhou uma cicatriz invisível, a linha tênue entre ciência e heresia. Pense nisso, amigo. Em uma era de inquisição, Dee via a astrologia não como pecado, mas como matemática divina. Avançando em 1558, com Elizabeth no trono, Dee ascendeu. A rainha, uma mulher astuta e supersticiosa, consultou-o para a data da coroação, 15 de janeiro de 1559, alinhada com estrelas favoráveis. E que reinado, 44 anos de glória. Dee se tornou seu filósofo, aconselhando em segredos de Estado. Em sua casa em Mortlake, ele ergueu a maior biblioteca privada da Inglaterra, mais de 4.000 volumes,
incluindo raridades como obras de Roger Bacon e Paracelso. Imagine as prateleiras, grimórios de alquimia ao lado de tratados de navegação, mapas estelares entrelaçados com símbolos herméticos. Dee não colecionava por vaidade. Ele buscava a Monas Hieroglífica, seu símbolo unificador do universo, publicado em 1564, um glifo que misturava cabala, alquimia e matemática, prometendo a chave para a criação divina. Críticos o chamavam de louco, mas para Dee era revelação. E aqui vai um detalhe sombrio. Ele experimentava com espelhos distorcidos para ilusões ópticas, prefigurando suas visões angélicas. Vamos pausar e refletir. Dee era um cristão devoto, vendo o mundo como livro de Deus, onde números eram letras sagradas. Mas sua curiosidade o levava a beiras perigosas. Alquimia para transmutar metais, hermetismo para unir micro e macrocosmo. Em 1570, ele editou a primeira tradução inglesa de Euclides, adicionando prefácios sobre aplicações práticas, como arquitetura e navegação. Isso o tornou indispensável para exploradores como Francis Drake. Agora, entremos no coração da corte elisabetana, onde intrigas se misturavam com estrelas. Elizabeth chamava Dee de "meus olhos". Ele a guiava em diplomacia, usando astrologia para prever alianças. Mas seus feitos iam além. Em 1577, publicou General and Rare Memorials Pertaining to the Perfect Art of Navigation, cunhando o termo Império Britânico. Argumentava que a Inglaterra tinha direitos ancestrais sobre a América, baseados em lendas do rei Arthur e Madoc, o príncipe galês. Dee treinou navegadores, Sir Humphrey Gilbert, Martin Frobisher, John Davis, ensinando-os a usar estrelas para rotas polares. Sem ele, o novo mundo poderia ter sido espanhol. Mas os mapas de Dee não eram comuns. Eles incorporavam oculto. Linhas-lei, alinhadas com constelações, simbolismo astrológico para portais terrestres. Seu mapa polar de 1582, por exemplo, mostrava rotas secretas guiadas por visões proféticas, talvez precursoras de suas sessões angélicas. Imagine Dee traçando linhas que conectavam Stonehenge a pirâmides egípcias, vendo a Terra como um organismo vivo. Dee também mergulhava em alquimia, buscando a pedra filosofal para curar doenças e enriquecer a coroa. Ele coletava espelhos de visão, cristais para scrying, ver o invisível. Frustrado por não conseguir sozinho, em 1581, contratou Barnaba Saul como médium. Falhou. Então, em 1582, Edward Kelly entrou. Um falsificador condenado, orelhas cortadas, mas com visões vívidas. Juntos, eles iniciaram as ações espirituais, sessões que duravam horas, registradas em diários volumosos. Vamos detalhar Kelly, um homem sombrio, acusado de necromancia, que alegava ver anjos em cristais. Dee, ingênuo ou desesperado, o acolheu. Sua parceria era volátil. Kelly, manipulador. Dee, visionário. Mas os resultados? Revolucionários. Pinte a cena comigo. Mortlake, 1582. Uma sala velada, a mesa sagrada gravada com sigilos enoquianos, selos de cera com cruzes e nomes divinos. No centro, o espelho de obsidiana, um disco negro asteca, trazido do México, polido como um abismo. Dee orava. Kelly olhava o cristal. Eu vejo luzes. Um anjo surge. O primeiro, Uriel, arcanjo da iluminação. Depois, Rafael, Michael, Gabriel. Eles ditavam em enoquiano, a língua adâmica, falada no Éden antes da queda. Essas sessões eram exaustivas. Horas de transe, com Kelly descrevendo visões de reinos celestiais, tábuas de ouro com letras flamejantes. Dee anotava febrilmente, o Liber Logaeth, o livro da fala de Deus. O alfabeto enoquiano com 21 letras, cada uma com poderes invocatórios. Mas o Dark Side, demônios interferiam. Lundrum Gufa, um espírito maligno que assombrava a casa. Entidades como macacos deformados ou cães uivantes. Dee os exorcizava com orações, vendo como testes. Em 1583, eles viajaram pela Europa, Cracóvia, Praga,
patrocinados por Alberto Waske e o imperador Rudolf II, um colecionador de arcana. Sessões para nobres revelavam profecias, quedas de reinos, tesouros escondidos. Mas os anjos exigiam obediência cega. Nas sessões avançadas, os anjos revelaram os 30 Éthers, reinos espirituais hierárquicos, mapeados como um cosmos multidimensional. Dee integrava isso a seus mapas. Linhas geográficas alinhadas com portais angélicos, prevendo rotas para o novo mundo guiadas por espíritos. Um fato lesser known. Em 1587, o espírito Madimi, inicialmente uma menina inocente, mas que se tornava sedutora e sinistra, ordenou troca de esposas para magia sexual. Dee e Kelly obedeceram. Jane Dee deu à luz Theodore 9 meses depois. Paternidade dúbia, um escândalo que abalou Dee. Descobertas recentes até 2025. Análises linguísticas mostram enoquiano com gramática complexa, semelhante a línguas naturais, sugerindo origem além de invenção. Em março de 2025, um blog discute Dee como ponte entre ciência e magia, com novas interpretações de seus diários revelando códigos quânticos em símbolos. O Book of Soiga, redescoberto nos anos 90, mas analisado em 2025, contém tabelas que prefiguram computação moderna. O declínio veio em 1589. Dee voltou à Inglaterra, encontrando Mortlake saqueada por multidões que o viam como bruxo. Elizabeth o apoiou fracamente. Ele morreu pobre em 1608 ou 1609. Legado. Influenciou Newton na gravidade via hermetismo, Shakespeare em A Tempestade. A Golden Dawn reviveu Enochiano, Crowley o invocou em 1909. Em 2025, novas biografias destacam seu obituário perdido, revelando detalhes sobre sua morte solitária. Estudos no British Museum analisam o espelho, traços de rituais astecas com sangue, sugerindo conexões transatlânticas ocultas. Praticantes modernos relatam visões idênticas via Enochiano, ecoando Dee. Ei, e se Dee fosse um visionário quântico avant la lettre? Obrigado por essa hora no abismo. Comente suas visões, curta e inscreva-se para mais.